a via neurológica da motricidade voluntária, o trato córtico-espinhal, em especial o trato córtico-espinhal lateral. Meu nome é Gilberto Henriques, eu sou neurocirurgião, professor de medicina e é sobre essa via neurológica que eu falo agora com você nesse vídeo. Muito bem, vamos falar da via córtico-espinhal, em especial, como eu disse na introdução, da via córtico-espinhal lateral. A via córtico-espinhal lateral é a responsável pela nossa motricidade voluntária e ela é formada por dois neurônios. Nós temos que ter muito em mente para poder trabalhar com esses conceitos todos iniciais, um conceito básico que vem lá da classificação do sistema nervoso do que é uma via aferente e o que é uma via eferente. É um conceito muito básico, mas para quem está iniciando o estudo, se não pensa nessa diferença entre os dois termos, pode ter problemas. Num conceito mais primário, mais basilar possível, aferentes são todas as vias que vão para o sistema nervoso central e eferentes são todas as vias que saem do sistema nervoso central. Não é um conceito completo, porque existem vias que transitam totalmente dentro do próprio sistema nervoso central, mas para que a gente comece a entender isso aqui, em especial as vias medulares, é um conceito básico e suficiente para o que a gente precisa. Portanto, aferências vão para o sistema nervoso central, eferências vêm do sistema nervoso central. Vamos então falar da via córtico-espinhal lateral. Vou fazer a descrição dessa via primeiro. Nós vamos passar por todos os componentes dessa via, para depois eu ir falando de cada segmento que demanda um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho. A via córtico-espinhal começa no córtex do giro pré-central. Repito, eu vou fazer a descrição dessa via primeiro, depois eu passo explicando. O primeiro neurônio, o corpo do neurônio motor superior, encontra-se no córtex do giro pré-central. Esse primeiro neurônio, ele vai emitir seus axônios no sentido descendente, porque é uma via eferente, como a gente acabou de falar, e vai formar a nossa coroa radiada, que é uma estrutura que fica mais ou menos nessa região. A coroa radiada, ou corona radiata em latim, simplesmente ganhou esse nome simplesmente pelo formato que as fibras têm nessa região. Nessa região, aqui está desenhado só uma fibra ilustrando o primeiro neurônio, né? Mas se a gente fizer todos os neurônios aqui, nós vamos ter o aspecto de coroa, e foi por isso, quando a peça é dissecada, e foi por isso que ela recebeu esse nome. Depois da coroa radiada, nós temos uma outra estrutura muito importante, formada por esse primeiro neurônio ainda que está descendo, a cápsula interna. A cápsula interna, nós vamos detalhar um pouquinho depois, passa entre os núcleos da base e o tálamo aqui nessa região. Depois disso, esse mesmo primeiro neurônio continua um sentido descendente que vai chegar no nosso tronco encefálico. Passa pela base do mesencéfalo, passa pela base da ponte e chega no nosso bulbo. Aqui nós demandamos um cuidado maior. No bulbo, numa porção específica do bulbo, há as pirâmides bulbares e esse neurônio muda de lado, ele faz a decussação das pirâmides. É uma estrutura que se encontra lá no bulbo, na região ventral do bulbo, chamada decussação das pirâmides, que é o ponto em que as fibras mudam de lugar. A gente sabe que no sistema nervoso, a maioria das fibras, grande parte das fibras, trocam de lado em algum ponto. E essa mudança pode acontecer formando decussações ou formando comissuras. Todo o conjunto de fibras que cruza o plano mediano no sentido perpendicular é uma comissura. Se o ângulo formado pelas fibras ao cruzar o plano mediano não for um ângulo reto, ele for um ângulo obtuso, agudo, o que quer que seja, nós temos uma decussação. Por isso, então, aqui a decussação das pirâmides. Depois da decussação das pirâmides, nós temos o neurônio, esse mesmo primeiro neurônio, já no lado contralateral da via, e agora num sentido descendente. Né? Sai do bulbo, chegando na medula espinhal. Na medula espinhal, no nível em que ele precisar fazer a sinapse com o neurônio motor inferior, isso vai depender de qual neurônio, de qual região que ele vai fazer a inervação, na coluna anterior da medula espinhal nós temos o corpo do segundo neurônio. Esse segundo neurônio, o corpo dele
melhor, o axônio dele sai da medula espinhal e forma a nossa raiz ventral. Essa raiz ventral forma o nosso nervo espinhal e esse nervo espinhal vai chegar à nossa musculatura, fazendo a inervação da musculatura estriada esquelética. Muito bem, tendo falado o básico dessa via, descrita a via basicamente, vamos trabalhar com setores mais específicos dessa via. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é com o córtex. Vamos trabalhar na porção encefálica primeiro. Vamos trabalhar com o córtex cerebral, onde está o corpo do primeiro neurônio da via, o corpo do neurônio motor superior. Onde fica esse córtex? Ele fica no giro pré-central. Os corpos dos primeiros neurônios motores estão no giro pré-central. Nós temos no córtex cerebral o sulco central, que vai dividir o giro pós-central do giro pré-central. Nesse giro, o pré-central, estão os corpos do primeiro neurônio da via motora voluntária. Esse córtex ele tem uma aplicação médica muito importante para a gente poder conhecer. E eu tenho que passar para vocês o conceito da somatotopia. O que é isso? Somatotopia é a correspondência que existe entre a superfície do nosso córtex, em especial do giro pré-central e do giro pós-central, mas aqui agora nós estamos falando do giro pré-central, ou seja, a correspondência que existe entre a região do giro pré-central e regiões do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Existe aqui um desenho que está no manual de neuroanatomia, existe num corte coronal aqui, nós estamos vendo os ventrículos, o tálamo aqui o córtex do giro pré-central representado. Existe uma região no córtex do giro pré-central que é responsável especificamente pela motricidade voluntária da mão. Então, se eu tiver uma lesão nesse córtex, nessa região, o que vai acontecer é que o paciente vai ter perdas motoras na região da mão, que nós vamos trabalhar no outro vídeo de anatomia funcional da via córtica espinhal. Portanto, existe essa representação do nosso corpo, da porção somática do nosso corpo, no córtex do giro pré-central. Existe também no pós-central, nós vamos falar em outro momento, mas aqui nós estamos falando de motricidade hoje. A região dos membros inferiores, a região do membro superior, a região da mão especificamente, que é muito importante, da face e assim por diante. Tá? Isso é a somatotopia, a correspondência do córtex com a região do nosso corpo. Baseado nessa somatotopia, quem a descreveu para nós foi um neurocirurgião canadense chamado Penfield. E por causa disso, o Penfield criou o chamado homúnculo de Penfield para nós. O que é que o Penfield fazia? Existem alguns procedimentos cirúrgicos que na hora que a gente opera o paciente, nós despertamos o paciente nesse procedimento. O anestesista faz a sedação do paciente, a gente, com o paciente dormindo, faz a craniotomia, acorda o paciente quando chega no córtex dele e faz estímulos na superfície cortical, faz exames específicos na superfície cortical com o paciente acordado, para que a gente saiba qual região é aquela, se nós vamos causar algum déficit, se fizermos ressecções naquela região. São várias técnicas que podem ser utilizadas. O Penfield, quando foi fazer esses procedimentos, o que ele fez foi isso. Ele pegou uma espécie de um bipolar, que é um instrumento cirúrgico que dá uma descarga elétrica, e ele controlava a intensidade dessa descarga elétrica, e foi dando choques, entre aspas, aí, descargas elétricas na superfície cortical. O córtex funciona baseado em eletricidade. A fisiologia está aí pra gente. À medida que ele fazia esses estímulos, o paciente apresentava estímulos motores em regiões diferentes do corpo. E ele foi fazendo essa correspondência entre o córtex do giro pré-central e a superfície, a região do corpo em que aconteciam movimentos. E aí ele criou o chamado homúnculo de Penfield, que tem essa desproporção, por exemplo, a mão é uma região muito grande, os lábios uma região muito grande, assim por diante, porque quanto mais importante na motricidade, maior a representação cortical, que é o que está vendo aqui no homúnculo. A área da mão é praticamente a mesma da área do restante do membro superior inteiro. Tórax, abdômen tem uma área pequena, membro superior já é uma área grande. A motricidade, quanto mais importante naquela região, maior a representação cortical dessa região. Trabalhado o conceito de somatotopia, que é muito importante na aplicação do paciente, vamos falar da coroa radiada e da cápsula interna. Coroa radiada é essa região, como eu disse na descrição, que está representada em azul. Os neurônios que seguem um sentido descendente vão dando essa impressão de uma coroa
quando é feita a dissecção. Toda essa região é chamada de coroa radiada, que nada mais é do que o início dos axônios do primeiro neurônio da via. Além disso, além dos axônios da coroa radiada, quando há o encontro desses axônios, quando todos eles, passando da coroa radiada, eles se encontram, nós formamos a cápsula interna. É como se fosse um buquê de rosa. A gente segura o buquê de rosa no caule da flor e o restante do caule seria a coroa radiada, com os corpos de neurônio representando as flores mesmo lá em cima. A coroa radiada, portanto, num corte, aqui nós estamos representando um corte coronal. Num corte axial, ela tem esse formato que está representado aqui para você no desenho. Esse desenho também está no capítulo de motricidade do Manual de Neuroanatomia Clínica. Ela tem 3 porções. A primeira porção é a que está representada em verde aqui na seta e é a chamada perna anterior da cápsula interna, que eu estou colorindo aqui agora para você. Há uma segunda porção, que é o joelho da cápsula interna, que está indicado pelo azul aqui na setinha. O joelho da cápsula interna forma a parede lateral do forame interventricular. Nós vamos trabalhar isso quando trabalharmos com ventrículo. Em amarelo, a chamada perna posterior da cápsula interna, que eu estou colorindo de amarelo aqui pela setinha amarela. Essa estrutura é a nossa cápsula interna. Essa região da cápsula interna, em especial essa fase de transição aqui, ó, da perna posterior, joelho da cápsula interna, aqui nesse ponto passam no sentido descendente as fibras do primeiro neurônio. Essas fibras, voltando no desenho aqui, passando pela cápsula interna, vão seguir o trajeto caudalmente aí já no tronco encefálico. Feita essa descrição inicial e depois trabalhado com os componentes cerebrais da via córtica espinhal, vamos continuar com nossos componentes agora do tronco encefálico. As vias seguindo um sentido descendente, terminada a cápsula interna, chegando no tronco encefálico, elas formam a base do nosso mesencéfalo, que está representada aqui nesse desenho. Depois da base do mesencéfalo, elas seguem no sentido descendente, formando a base da nossa ponte, também sem grandes especializações aqui da anatomia, chega no nosso bulbo. No bulbo, um pouquinho mais para baixo no bulbo, não logo no início dele, mas mais para baixo, a transição aqui ainda tem o perfil da ponte, quando se inicia o bulbo, no sentido crânio-caudal que eu estou falando. Quando chega no bulbo, numa região específica, as fibras mudam de lado, que é o que eu havia descrito para vocês. É a chamada decussação das pirâmides. Para essa região, que é bastante importante no bulbo, nós precisamos detalhar um pouquinho mais a anatomia. Nós temos, essa foto está no capítulo 26, que é o Atlas do Manual de Neuroanatomia Clínica, e é a foto de número 16. Na visão frontal do tronco encefálico, aqui está representada a porção mais cranial, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A base do mesencéfalo, que não aparece tanto aqui no corte, a base da ponte e aqui a região ventral do bulbo. A porção ventral do bulbo, chama-se nessa porção mais cranial dele, chama-se pirâmide bulbar. E nas pirâmides bulbares, há um ponto em que as vias, vou tentar desenhar aqui, há um ponto em que as vias que vêm seguindo um sentido descendente, elas chegam e mudam de lado, formando a decussação das pirâmides. Essas vias continuam no sentido descendente e nós vamos chegar na medula daqui a pouquinho. Então, todas as fibras, todos aqueles neurônios que vinham descendo, chegam nesse ponto, formam a decussação das pirâmides e continuam o seu sentido descendente. Lembrando sempre que nós estamos representando os desenhos de um lado só por uma questão didática, mas tudo que acontece de um lado, acontece também do outro. Isso aqui vai ter uma importância médica grande das lesões quando a gente for discutir a aplicabilidade médica disso. Se a gente tiver uma lesão nessa região da decussação das pirâmides, muita coisa pode acontecer. O paciente pode ter muitas perdas. Continuando a nossa via, chegando agora na nossa medula espinhal, nós temos uma anatomia bastante típica aqui. Nós temos o corpo do segundo neurônio da via, que está na coluna anterior da medula espinhal, né? Esse desenho aqui representa aqui o número 1, o primeiro neurônio, o neurônio motor superior no sentido descendente, formando o que a gente chama de trato córtico espinhal lateral, aqui uma representação esquemática da região em que a via passa na medula já agora. Essa região é a do córtico espinhal lateral e quando é necessário no sentido de fazer a sinapse. Quando é necessário, esse primeiro neurônio faz sinapse com o corpo do segundo neurônio da via,
o neurônio motor inferior. Esses neurônios que estão na coluna anterior da medula espinhal, que estão na substância cinzenta da medula espinhal, o corpo deles origina um axônio que sai da medula espinhal e forma a nossa raiz ventral. Essa raiz ventral forma o nosso nervo espinhal, que vai chegar no nosso músculo e fazer a inervação direta dessa estrutura. Um outro esqueminha só para representar melhor a porção medular da via. Nós temos aqui os corpos do segundo neurônio motor inferior. Eles saem formando a nossa raiz ventral, que é essa estrutura representada aqui. A raiz ventral une-se à raiz dorsal e forma o nosso nervo espinhal. Todo nervo espinhal, ele é misto. Ele tem componentes eferentes e aferentes. As aferentes nós vamos discutir depois. Elas vão se relacionar com a raiz dorsal desse nervo espinhal. Mas retornando ao motivo da aula, a raiz ventral o neurônio motor inferior forma a raiz ventral, essa raiz ventral forma o nervo espinhal e o nervo espinhal vai fazer a inervação das estruturas, os músculos, que é o que nós estamos discutindo aqui agora, os músculos estriados esqueléticos. Concluindo então, a via córtico-espinhal lateral é a via responsável pela motricidade voluntária. Ela é formada pelo córtex do giro pré-central, em seguida pela coroa radiada, a seguir a cápsula interna. As fibras chegam ao tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. No bulbo, nas pirâmides bulbares, existe a decussação das pirâmides. As fibras mudam, em sua grande maioria, para o lado contralateral, ainda no bulbo. Essas fibras seguem um sentido descendente, chegam à medula espinhal, e na medula espinhal há a sinapse com o neurônio motor inferior. A via que eu descrevi agora anterior é a via do neurônio motor superior. Esse neurônio motor inferior, cujo corpo está na coluna anterior da medula espinhal, sai pela raiz ventral, forma o nosso nervo espinhal, que vai chegar à nossa fibra muscular, permitindo a contração. Há muito que se trabalhar com essa via. Nós temos a semiologia do exame neurológico para esse paciente, o exame da motricidade, existe um vídeo que vocês podem acompanhar. Existe toda a questão funcional dessa via que a gente precisa entender antes mesmo de se pensar em aprender o exame neurológico. Nós precisamos entender a funcionalidade, a neuroanatomia funcional da via córtico-espinhal. É um outro vídeo que vai complementar o conhecimento. E ainda é necessário se falar, é um parágrafozinho só, mas ainda é necessário se falar da via córtico-espinhal anterior. Eu vou fazer um vídeo curtinho para poder falar dela, que ela simplesmente vai complementar a via córtico-espinhal lateral. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, que seja útil no dia a dia. Obrigado, até o próximo.